você. Tinha em seu coração um desejo de ser santo, não desistiu de sua busca pelos milagres de Deus. A Eucaristia é o seu amor. Precisamos de jovens que vivam o mundo, se santifiquem e que não tenham medo de viver. Carlo Acutis viveu como você e eu, alegria e dor, e no momento de sofrimento ofereceu ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja, pelo santo sacrifício da cruz, tudo por amor a Jesus. Pelo Papa e pela Igreja, pelo santo sacrifício da cruz, tudo por amor a Jesus. Olá, muito boa tarde para você. Começa mais um Mulher.com e hoje o nosso programa está tocado pela graça. Vamos falar sobre juventude, santidade e fé. Nós temos a honra de receber o Padre Fábio Vieira, que acompanhou de perto o processo de beatificação e canonização do nosso querido São Carlo Acutis. E para essa conversa linda também estão aqui já na mesa apostos a Aninha, que é super devota e nos trouxe aqui algo muito especial e uma receita maravilhosa. E a jovem Duda, que também tem uma história linda de devoção com o Carlo, que é candidato a padroeiro da internet. E sobre isso, a gente vai conversar com o Padre Fábio Vieira, que recentemente esteve lá em Assis com a família do Carlo Acutis. Então, vocês, os cantores que estão aqui hoje, você viu essa música do Carlo Acutis? Foi composta pelo Mauro. O Mauro e a Marli estão aqui hoje com a gente e vão cantar diversas músicas aqui também para inspirar o nosso papo. Então, antes de começar, temos a nossa oração de hoje. Está aqui a fita do apostolado da oração. Eu que sou do apostolado, então já coloco e vamos fazer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e vamos pedir a graça do Sagrado Coração de Jesus, que Ele possa iluminar a todos que estão aqui hoje. Eu ofereço cada palavra, cada imagem, cada entrevista e todos os convidados, eu coloco no Sagrado Coração de Jesus. Fonte de misericórdia, fonte de milagres, fonte de amor e fonte infinita de esperança. Então eu coloco cada pessoa que está aqui hoje nos braços de Jesus, para que a gente possa conseguir levar essa mensagem hoje, principalmente do São Carlo Acutis, também aos jovens. Que eles possam ver no São Carlo Acutis a esperança, o amor e o exemplo de vida para que possam ser felizes, porque o Carlo era muito feliz, fazendo o que a Igreja Católica ensina, que é ir à missa, se confessar, rezar o terço todos os dias. E dessa forma simples, ele se tornou santo. Então hoje vamos conhecer um pouquinho desse exemplo tão lindo, levando então a mensagem também do Carlo e com a fita do apostolado aqui do Sagrado Coração de Jesus. Então eu peço a bênção dele para o nosso programa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha que lindo, adorei essa tela aqui do Carlo Acutis. Ficou muito linda, né, gente? É um lindo exemplo aqui de um rosto jovem, mas que se tornou santo. E hoje
Pode vir comigo, vem comigo que eu vou lá para a mesa. Vamos lá, vamos lá. Porque hoje já tem aqui vinho, água, tá do jeito que o Padre Fábio gosta, né, Aninha? Com certeza. A Aninha tá aqui hoje, que também recebeu graças, muitas graças do Carlo Acutis. Seja muito bem-vinda hoje no programa. Uma boa tarde para você. Boa tarde, sempre um prazer. E a querida Duda, que também veio com uma blusa vermelha bem parecida. Olha que linda! De São Carlo Acutis. Olha só, sejam muito bem-vindas as duas aqui no programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história de devoção, né? Ele que atingiu o mundo inteiro com seu exemplo. E muito dessa história começou aqui no Brasil, né? O primeiro milagre foi aqui no Brasil. Então, a gente teve toda essa experiência, eu também junto com a Aninha, de conhecer um pouco a vida do Carlo Acutis lá em 2020. Eu já conheci um pouco porque minha mãe já sabia um pouquinho da história dele. E em 2020 ele foi beatificado. E aí a gente começou a seguir o Padre Fábio Vieira, que foi contando um pouquinho, eu com a minha história como jornalista. Sabe por que eu fui seguir o Padre Fábio? Você sabe, Aninha? Não. Tudo, eu vou te contar. Eu pensei que a Aninha já sabia. Mas eu até já fui em vários programas de televisão contar um pouco da minha história. Eu queria entender, porque algumas emissoras de TV fizeram um programa falando que todo o corpo do Carlo era pura cerâmica ou alguns efeitos. Eu falei assim, eu preciso entender como estava realmente o corpo do Carlo. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre como foi encontrado o corpo, incorrupto ou não, e toda essa questão. E aí eu comecei a pesquisar na internet. Quando eu achei o Padre Fábio, e ele falando em algumas entrevistas que ele deu, que ele tinha visto o corpo do Carlo ser retirado, né? Porque assim, o processo da Igreja Católica, quando um santo vai ser beatificado, esse corpo é retirado e levado para um santuário, justamente para ver, porque muitos, né, estão aí corpos intactos, que a gente chama, e o padre falando que o corpo dele realmente estava só um pouco ressecado e que estava com todos os órgãos preservados, e a dona Antônia também ao lado dele. Inclusive, ele viu também como que foi o início daquele processo que realmente foi colocado, ele pode explicar melhor quando o Padre Fábio estiver aqui com a gente no próximo bloco, ele vai entrar online, ele está na sua casa e ele vai falar um pouquinho de como que estava e como foi feito esse processo, ele tem como falar um pouco da técnica. E aí eu falei, eu preciso conversar com o Padre Fábio, porque naquela época eu abri meu Instagram e comecei a evangelizar pelo Instagram. Eu tinha um Instagram que era Virgem Peregrina e comecei a evangelizar pelo Instagram. E aí eu falei, eu preciso achar o Padre Fábio, eu preciso mostrar para as pessoas. E eu entrevistava muitos padres nessa época da pandemia de casa. Eu também fazia correspondência com a TVI de Portugal. E eu entrevistei o padre lá da sala ali, do quarto do Carlo Acutis, onde ele estava na casa em Assis. E eu olhava aquilo tudo, eu falei, gente, mas tudo que ele toca é relíquia. Não falei para ele assim. E eu imaginei, eu quero uma relíquia para mim. Mas depois eu falei, sabe quando a gente não rezei nesse sentido, não pedi para ninguém e esqueci esse pensamento. E aí quando o Padre Fábio voltou pro Brasil, ele falou, olha, eu tô indo pro Brasil, eu tô levando uma relíquia para você. E o mais interessante para todo mundo da TV Século XXI, eu morava em São Paulo e não tinha contado para ele que eu tinha mudado para Valinhos. E aí eu falei, então padre, quando o senhor vier em São Paulo, ele falou, olha, ele nem sabia que eu estava morando em Valinhos. Eu não vou a São Paulo, mas eu vou em Valinhos. Nossa. E eu já só tinha uma filha. E aí eu tinha tido alguns abortos, problema para engravidar. E aí eu falei assim, mas você vai para Valinhos aonde? Na TV Século XXI. Aí eu falei, do lado da minha casa, então passa lá em casa. Quando ele foi lá em casa, levou a relíquia de primeiro grau, me deu uma relíquia, a gente fez um terço ao vivo no meu Instagram. E aí o que aconteceu? Ele abençoou um quarto que eu imaginava ter uma outra criança. Deu 20 dias, eu estava tentando há 5 anos, né? Porque a minha filha já tinha 4 para 5 anos, a Pietra. Okay. E eu engravidei logo depois da Catarina. Foi a minha graça com o que era então depois foi a ser, né, Beato Carlo Acutis. E então já era Beato, porque foi em dezembro isso. Enfim, foi uma história maravilhosa.
E depois veio ainda o Carlo, então meu terceiro filho, porque eu falei que se chamasse menina ia colocar Carlo. Se chamasse menina. Se fosse menino, desculpa, eu errei. Se fosse menino, eu ia colocar Carlo. Mas foi menina, eu coloquei Catarina e veio o terceiro ainda. Daí foi mais rápido. E aí ele chama Carlo Henrico. E o primeiro Carlo batizado por mim no Brasil, ele recebeu uma mensagem muito especial da mamãe do Carlo. Dona Antônia mandou uma mensagem para a mamãe e para o papai Rafael e Estela. Auguri Carlo Enrico, auguri e congratulazioni alla mamma Estella e Raffaella, il papà. Prego che il Signore faccia tante grazie a Carlo Enrico, che possa essere sempre un bravo cristiano, generoso, amabile, che aiuta il prossimo e che possa fare tanto bene nel mondo, possa essere veramente, come dice Gesù, il sale della terra, la luce del mondo. E preghiamo che il Signore lo protegga, che Carlo gli stia sempre vicino. Saluto caro anche a padre Fábio. Viva Carlo Acutis, nosso santo jovem, que com certeza inspirará tantos outros a terem também e colocarem o nome de Carlo. Então essa história toda levou um tempão para eu contar. A diretora já falou para mim, levou muito tempo. E aí eu quero saber a sua história rapidamente, que também você teve uma graça em 2020. Exatamente. Quando eu conheci o padre Fábio, nós estávamos na pandemia, foi 2020 também. E meu marido, ele é diabético e ele teve que trocar, porque o médico dele na época parou de atender. E aí ele achou uma médica, e essa médica não o conhecia e pediu para fazer vários exames. Foi quando ele descobriu um nódulo na tireoide. E fomos fazer uma punção e deu um carcinoma super agressivo. Só que nessa época, assim, nós estávamos na pandemia. E essa médica estava grávida e ela teve que se ausentar. Então eu comecei com uma outra médica amiga, que foi fazer a punção, tudo, a doutora Maria Regina. Fizemos a punção nele, realmente confirmou. Aí ela falou, olha, eu vou me ausentar. E eu falei, como que eu falo? Conto para ele, porque até então ele não sabia. Falou, espera eu voltar. Aí fizemos um outro exame para constatar. Constatou, ela falou, olha, eu volto em agosto. E aí eu conto para ele e a gente vai procurar uma médica e vai ter que fazer a cirurgia e tirar. Caso se confirme, como era muito agressivo, vai ter que tirar a tireoide dos seus 2 filhos, porque é um tipo de câncer que é genético. Então, para preservar os seus filhos, a gente tem que tirar. Aí eu comecei a rezar com o padre Fábio, o terço, e em 2021 ele começou a fazer terço na madrugada. Aí eu entrei e falei, um dia o padre vai ter que me chamar, né, para eu rezar com ele. Aí ele me chamou. Aí eu rezei com ele, falei para ele na madrugada, ele falou, olha, peça, se for uma graça, você vai alcançar. Em agosto nós fomos fazer, me passaram uma outra médica para poder fazer cabeça e pescoço, tudo. Aí o padre lançou o primeiro livro, foi Carlo. Olha, então, Aninha, você vai contar o restinho dessa história, que a gente terminou aqui o tempo. Tá bom. No próximo bloco, ótimo. Combinado? Combinado. Para todo mundo saber se você teve a graça ou não. Tá bom. Então, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com a presença aqui online do padre Fábio Vieira. Não saia daí. Venha fazer uma experiência do amor e poder de Deus no programa Louvemos o Senhor. Um domingo abençoado com celebração da Santa Missa às 9 da manhã e às 4 da tarde. Sempre com sacerdotes disponíveis para confissões e aconselhamentos.
pregações carismáticas, oração pelo batismo no Espírito Santo com imposição de mãos, um dia de muita unção e louvor, adoração ao Santíssimo Sacramento, onde diante de Jesus realmente presente, rezamos por suas intenções, por curas de doenças físicas, emocionais e espirituais, pela quebra de maldições, pelos desempregados e restauração das famílias. Santo Agostinho dizia: tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Então não deixe a graça passar. Prepare sua caravana, traga a sua família e venha viver uma experiência com Deus no programa Louvemos o Senhor. Pois disse Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E tudo que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Louvemos o Senhor. A fé nos une, a esperança nos move e a Rede Século XXI está com você em cada passo dessa jornada. Acesse redeseculo21.com.br e descubra um mundo de conteúdos e possibilidades. Assista aos programas que fortalecem sua fé. Participe dos nossos eventos e celebre conosco. Leia notícias que inspiram. Conecte-se ao nosso canal do YouTube. Confira a nossa programação e não perca nada. E faça sua doação para manter essa missão viva. Rede Século XXI. Juntos, transformamos vidas. Agora ficou fácil vivenciar sua fé nas mãos ensanguentadas de Jesus. Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a recursos exclusivos. Conheça a história da devoção, faça seu pedido de oração, reze conosco ao vivo, participe da novena MEG, reze o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, ouça testemunhos inspiradores, envie o seu testemunho, faça sua doação e ajude esta obra a continuar. Tudo isso em um só lugar, no seu celular. Baixe agora e fortaleça sua fé. O mundo corre, as perguntas aumentam e o coração humano continua buscando sentido. Mas Pentecostes não ficou no passado. O Espírito Santo continua agindo, consolando, iluminando, renovando vidas. Hoje, você também pode viver essa experiência. Abrir o coração, deixar Deus fazer tudo novo. Pentecostes hoje. Experimente a força viva do Espírito Santo atuando na sua vida, hoje e agora. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Estamos aqui já com o Padre Fábio Vieira. Eu sei que você quer saber, mas eu vou contar daqui a pouquinho a história da Aninha ainda, viu, Aninha? Você me deve a história. Daqui a pouquinho eu vou contar a história. Mas vamos direto, então, para Campo Grande, onde está o nosso querido Padre Fábio Vieira. Olá, Padre, sua bênção. Como vai? Deus abençoe, Estela. Amém. O time devoto de Carla Cutes. Tem aqui também a Duda, uma jovem. Quantos anos você tem, Duda? 18. 18 anos aqui, muito devota, com uma blusa do São Carla Cutes, Padre. Tá aqui também com a gente. Que coisa boa, isso mesmo. Valeu. Padre, a gente falou um pouquinho aqui das graças, dos milagres, e o senhor, é bom a gente frisar, porque às vezes tem gente que não viu, o senhor participou da beatificação, participou da canonização também, e a gente tem as imagens da canonização, um momento maravilhoso, histórico da Igreja Católica, onde uma família, né, de um santo pôde participar dessa cerimônia de canonização.
Então a gente tem ali todas essas imagens desse momento histórico e eu queria que você contasse um pouquinho, para a gente começar, de como que foi esse momento na sua vida da realização, posso dizer assim, até de um sonho seu, né? Que era ver o Carlos Santo, um santo que, na verdade, foi um processo muito rápido, né, de canonização. Conta um pouquinho pra gente daquele momento, daquele dia especial. Olha, foi realmente um momento de coroamento de tudo aquilo que a gente estava vivendo durante o processo canônico. Óbvio, foi um dos processos mais rápidos da história. E a canonização é meio que transcendente a coisa. Eu recordo que eu estava ali, celebrando a missa. Aí quando eu fui chamado pelo cerimoniário do Papa para também distribuir a comunhão, eu disse assim, meu Deus, que privilégio na comunhão, na missa de canonização do Carlos, poder distribuir a Sagrada Comunhão para as pessoas que ali estavam. Estava bem à frente, vendo tudo aquilo. Na hora que o Papa proclama o Carlos Santo, lê a fórmula, reza a fórmula da canonização, que a gente vê nos telões, o semblante da Dona Antônia, a reação dela. Parece que ela disse assim, né? Tá aí, gente. Eu queria dizer para todo mundo, meu filho é santo. Mas o mais interessante foi depois, quando terminou a missa, que nós fomos para um almoço ali reservado com Dona Antônia, com a família do Carlos, ali mesmo dentro do Vaticano. Tava todo mundo assim meio que num êxtase. Tava uma leveza. Eu olhava para Dona Antônia, olhava para o pai do Carlos. Aí eu cheguei assim para Francesca, a irmãzinha do Carlos, falei, Francesca, teu irmão é santo. Ela, já era tempo, né? Então, e assim, tava todo mundo meio que levitando, ou seja, acabou o processo. O que vai ser agora? Um olhava para o outro. Eu particularmente pensava assim, bom, o que eu pude fazer, já fiz, o Carlinho pediu a minha ajuda, eu dei, agora eu vou ficar quieto, que nada. Agora surge um novo movimento pós-canonização, né? Então, assim, o carisma do Carlos agora se torna mais forte. Então, não dá pra gente traduzir, Stella, em palavras, porque sentimento fica complicado a gente dizer racionalmente como ele é. Mas a sensação era de leveza. E olha que lindo. A gente de levitação. Era de levitação, era de estado de graça. Esse era a sensação, de estado de graça. Por uma etapa concluída, por um momento concluído, a igreja ali dizendo para o mundo que esse jovem é santo e o modelo dele deve ser seguido. E para a gente que participou de todo o processo, é a sensação de missão cumprida. Sem dúvida, a gente vê as imagens lindas ali, né, do dia, como estava lotada a Praça de São Pedro, um momento histórico da igreja. E, padre, o senhor viveu agora, recentemente, um outro momento muito especial. Eu queria chamar um vídeo aqui rapidamente, que foi os momentos com a Dona Antônia. Então, eu queria um videozinho rapidinho, bem rápido, bem um trechinho da Dona Antônia falando com o padre. Dona Antônia, aquela mensagem para o nosso Brasil amado que ama seu filho, Carlos Acutis. Allora, obrigada, porque aqui temos a Virgem de Fátima, que nós somos todos muito devotos da Virgem de Fátima, dos pastorinhos. E o fato que em Brasília a festa de Carlos é o 13 de outubro é um signo, um signo que está muito cerca dos pastorinhos, da Virgem de Fátima. A Virgem de Fátima é a Virgem única, però Fátima, a Virgem ha dado um mensagem muito importante. Primeiramente, falou da importância da Eucaristia, que por Carlos era a rodovia para o cielo. E depois falou a Virgem de rezar o rosário cada dia. Cada dia com o rosário se pode fermar a guerra, é muito importante. E depois a Virgem de Fátima falou do inferno, o paradiso, o purgatório, a Santíssima Trindade, muita coisa. É uma catequese de 360 graus. Fátima é muito importante. Carlos era muito, sempre dizia Carlos,
La Virgen Fátima, o 19 de agosto, dice, muitas almas vão ao inferno porque não está que reza e faz sacrifício por eles. Mas você viveu esse momento lá em Assis, que foi muito especial. E o senhor foi gravar, eu lembro muito bem disso, porque o senhor recebeu esse convite para gravar um documentário na Itália, na minha casa. Eu fui a única, eu tive o privilégio de ficar sabendo desse convite, né, italiano, para o senhor participar de um documentário lá em Assis. E o senhor esteve lá, ficou um período novamente com a dona Antônia e a gente acompanhou toda a sua trajetória. Foi lindo, né? Olha, ali foi um momento realmente de graça. Nós revivemos, em 10 dias que eu fiquei ali na casa do Carlos de novo, nós revivemos aquele ano de 2020. Foi tão bacana que dona Antônia dispensou toda a agenda. Nós vivemos ali naqueles dias, Estela, recentemente, um pós-canonização. Nós voltamos no tempo, nós voltamos em 2020, só que agora com Carlos Santo. Foram 10 dias intensos de missa diária, as refeições ali, todo mundo junto, muito bate-papo. Dona Antônia ainda teve uma agenda na qual ela me levou junto para falar para 500 jovens, né? E realmente, né, o spoiler você já deu, vai sair aí, né, em outubro, se Deus quiser, o primeiro documentário feito, produzido pela Itália. Então vai ser muito bacana e vai ter muita surpresa nesse documentário e assim, eu fiquei emocionado de ter sido convidado para fazer parte, né? Estava em fevereiro em missão aí em Campinas, estava realmente na casa da Estela, quando eu recebi o telefonema da Itália. Eles já compraram passagem, aquela coisa, foi tudo muito rápido, decidido aí. Aí eu cheguei lá já para gravar com eles e poder participar desse momento, como o Dona Antônia falou, como eles falaram, padre, não estou aqui me autopromovendo, porque não é meu perfil isso, mas assim, de reconhecer assim, a contribuição que a gente deu no Brasil para a devoção ao Carlo e poder participar desse momento histórico que a Itália está produzindo é muito bacana. Então esse foi o objetivo, mas também de ter voltado ali para estar vivendo com eles e revivendo algumas coisas, só que agora com Carlos Santo. Foi uma emoção muito interessante, né? Muito, muito diferente, mas me fez voltar no tempo daquele 2020 que a gente estava junto. E Dona Antônia, como sempre, um poço de cordialidade, de bondade, de generosidade, e me tem como filho ali da família. Então, sei lá, eu não tenho palavras para falar disso, porque né, é muito lindo, né, padre? Não foi eu que pedi, não foi eu que quis, então, mas aconteceu. Então ninguém vai mais mudar isso na história. Ninguém vai mudar mais isso na história. Eu vivi, eu tive essa experiência. A mim foi concedido, foi graça de Deus. Então, assim, se alguém um dia teve inveja, ciúme, sei lá o quê, sinto muito, mas não foi eu que pedi para isso acontecer. Sem dúvida, o senhor merece isso e muito mais. Eu estava conversando aqui com a Aninha, que está com a gente, ela vai terminar a história da graça dela, que eu não conhecia, viu, padre? Termina pra gente, então. Aí em agosto, você voltou lá? Quando eu conheci o padre, né, eu já rezava com o padre Fábio de madrugada, né, nas madrugadas também. Aí ele vinha para São Paulo para lançar e autografar o primeiro livro dele, Foi Carlo, na editora Quadrante. Aí eu falei, eu vou passar uma mensagem para ele. Quem sabe ele me responde e eu consigo, que ele dê uma bênção no Tárcio com a relíquia. Aí ele falou, não, eu vou estar lá. Dia 18 de agosto de 2021, vou estar lá e vai até lá que eu dou a bênção. E eu levei o Tárcio até lá, eu fiquei meia hora em São Paulo. Eu levei, aí ele chegou e falou, essa eu conheço, é a Aninha. Aí eu falei, então, aqui é o Tárcio, ele
autografou o livro, eu até mandei foto, não sei se dá para mostrar. Ele autografou o livro para mim, foi Carlo. E aí falou assim, eu vou dar a bênção. A gente usava máscara ainda, porque estava ainda 2021, tiramos a máscara, tiramos a foto. Quando ele deu a bênção no Tárcio, eu falei, alcancei minha graça. Eu voltei de São Paulo, olha, com a certeza que eu tinha conseguido a graça. Aí nós voltamos para a médica, conseguimos uma médica, a doutora Elândia, de cabeça e pescoço. Ela não tinha agenda para atender, do nada não. Tudo com a graça. Deusidência ou providência. Exatamente. Ela abriu no dia 6 de setembro uma agenda que ela jamais abriria, porque era véspera de feriado. Uhum. Consegui levar o Tárcio, nós fomos. Lá mesmo, ela falou assim, eu opero. Disse tudo que poderia acontecer, mas ela falou assim, se for mesmo, eu faço. Aí operou, acabou. Tá. Quando operou, ela me chamou no quarto, a hora que acabou a cirurgia, eu não sei para que santo você rezou, mas não era câncer. Eu falei, como não? Ela falou, não era um bócio. A patologista me certificou, vai para análise. Aí depois foi para análise, mas eu estava já... E na análise? Na análise, em 8 de outubro, que o Tárcio faz aniversário dia 11 de outubro. Essa médica que fez a punção, que hoje é uma amiga querida, mais que querida, a Maria Regina, ela me liga chorando. Ana, eu estou com o relatório aqui em mãos. Foi bócio. Olha... Não era o câncer. Olha, impressionante. Então, foi assim, foi a graça. Uma grande graça alcançada. Então, o Padre Fábio continua aqui com a gente, Padre, porque tem uma surpresa para o senhor. Nós vamos fazer aquele macarrão. Que o senhor fez lá em casa. Então é o seguinte, e eu já tô com um vinho italiano que o senhor gosta, viu? Então daqui a pouquinho a gente volta mostrando o macarrão santo, o macarrão a cutis, o espaguete a cutis. A gente termina com uma musiquinha do Mauro e a gente volta em instantes. Meu plano de vida está sempre com Jesus, te adorar, no sacrário te encontrar. A Eucaristia é minha estrada para o céu. A confissão faz-me teu servo fiel. Não eu, mas Deus. Como faço para saber mais sobre a Associação do Senhor Jesus? Basta você acessar o portal ASJ. Lá você encontra quem somos, os próximos eventos, agenda sua caravana, envia seu pedido de oração, acende sua vela virtual, fica sabendo sobre a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, tem acesso à liturgia diária, faz a sua doação, fica sabendo da nossa campanha anual, pode baixar sua revista digital, assistir à programação ao vivo, entrar em contato conosco e muito mais. Acesse agora mesmo portal asj.com.br. O mundo corre, as perguntas aumentam e o coração humano continua buscando sentido. Mas Pentecostes não ficou no passado. O Espírito Santo continua agindo, consolando, iluminando, renovando vidas. Hoje, você também pode viver essa experiência. Abrir o coração, deixar Deus fazer tudo novo. Pentecostes hoje. Experimente a força viva do Espírito Santo atuando na sua vida, hoje e agora. A Igreja nos convida a celebrar a liturgia do tempo comum. A beleza desse tempo está no fato de que ele nos convida a viver a nossa vida cotidiana como um itinerário de santidade, isto é, de fé e de amizade com Jesus, continuamente descoberto e redescoberto como Mestre e Senhor, caminho, verdade e vida do homem. Procurar e encontrar Cristo, fonte inexaurível de verdade e de vida. A Palavra de Deus convida-nos a retomar o caminho de fé que nunca se conclui,
Para o cristão, é sempre uma incessante busca e uma nova descoberta, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós, o mundo, a história, nunca somos os mesmos. E Ele vem ao nosso encontro para nos oferecer a sua comunhão e a plenitude da vida. Muita música, alegria, oração, pregação, adoração e louvor. Esse é o programa Louvemos o Senhor. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, você é nosso convidado para participar de um verdadeiro retiro espiritual. Com a Santa Missa em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde. Além de sacerdotes disponíveis para aconselhamento e confissão. Presença de Padre Eduardo Dougert, da Irmã Luísa e de vários convidados para animar sua vida cristã e fortalecer sua fé. Participe conosco aqui na Rede Século XXI. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Que maravilha! Obrigada, Mauro, Marli aqui com a gente cantando. E o padre ali, ó, já estava lá, derrama do teu amor aqui. Acompanhando. É o seguinte, gente, aqui é para você aproveitar, você curtir em casa, porque lá em casa o padre fez um macarrão que ele disse que foi a Dona Antônia, né, padre? Padre, tá me escutando? Tô escutando, foi ela que me ensinou, é o prato mais fácil, eu fiz muitas vezes, que é um espaguete. E você usa aí o azeite italianíssimo, que é maravilhoso, com o parmesão. Aí tem que ser grano duro, macarrãozinho al dente. Tá bom, aí eu trouxe, na verdade, porque todo mundo sabe, eu vou pôr um vinho, que o senhor exige um vinho italiano, porque eu sei. É óbvio, minha filha. É óbvio. É o oferecimento, Aninha, ela que trouxe. Então eu vou pôr um vinhozinho aqui pra Aninha, porque mande aqui te fa bene, como que é aí, padre? O senhor que fala italiano, né? Sim, olha o cheiro. Olha. Sente o odor, o perfumo. Vamos ver. Tá bom, tintinho, ó. Pra começar o macarrão, hein, padre? Olha só pra fazer. Mandei mensagem pro senhor para ver se o senhor também tinha uma taça de vinho, mas não consegui falar, infelizmente. Mas tem que estar junto, minha filha. Tem que estar junto, né? Ó, agora então. Vendo já. A receita é o seguinte, gente. Esse espaguete, que é o espaguete, eu não vou falar a marca, mas tem que ser um espaguete bom italiano. Foi assim que o senhor me ensinou. Tá certo, padre? Certíssimo, grano duro. Grano duro. Então, é esse espaguete que a gente vai utilizar, né? A Aninha que vai fazer. O azeite e o parmesão. Mas isso. Aqui já tá fervendo. Dá pra gente colocar? Podemos colocar. Podemos colocar, então. Não vou colocar. Só não vai dar pra colocar tudo, né? Mas metade vai, não vai, Aninha? Vai, mais um pouquinho. 12 minutos. Padre, então foi a Dona Antônia que ensinou o senhor a fazer esse macarrão? Foi. Inclusive eu tenho um livro de receitas que a vovó do Carlo fez de muitas pastas italianas. No ano que eu fiquei lá, todo dia ela escrevia uma pasta. E o senhor não sabe, essa semana veio aqui um chefe fazer um macarrão à carbonara. E lembra que o senhor tinha me contado que muitas vezes o senhor ia em alguns restaurantes e o pessoal colocava creme de leite? E é um absurdo. É um absurdo. É um assassinato. E ele fez um macarrão autêntico à carbonara, que uma delícia. Eu lembrei muito do senhor, fiquei com vontade de... Então, por enquanto a massa tá aqui, como que é? A Aninha já sabe. A gente tem que esperar 10 minutinhos. 10 minutinhos. Padre, pra ficar então, al dente. A gente vai voltar do intervalo. Isso. De 10 a 12. De 10 a 12. A gente volta do intervalo mostrando o restante da receita. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho também. Quer vir aqui, Duda?
para você conversar com a gente, para aprender um pouquinho de macarrão. Sua mãe vai ficar feliz. Vem aqui, a Duda vai conversar aqui com a gente também, porque ela é muito devota do São Carlo Acutis e já participou de diversos programas também, né, Duda? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu tive a graça de falar sobre o meu testemunho, né, com o Carlo. Vem aqui, ó, pra você aproximar aqui. Isso, linda. Como eu o conheci, eu tive várias oportunidades de falar para as pessoas como eu conheci, como que eu criei essa amizade com ele, como eu tô levando essa devoção até hoje. E você, como que é? Tem um grupo de jovens que você participa? Como que é, assim? Então, não tem um grupo, mas eu conheci o Carlo através do meu pároco, né, o Padre Norberto, que ele sempre falava de Carlo nas suas homilias, né, quando ele estava começando a ser famoso, a se tornar famoso. E o Padre Norberto, ele acabou convidando o Padre Fábio para fazer uma palestra na igreja onde eu frequento. E o senhor acabou comentando, né, falando mais sobre a vida de Carlo, contando como que ele era, né, quem era ele, até então era o Beato Carlo Acutis. Então eu lembro que depois desse dia, dessa palestra, eu comecei a ter uma curiosidade sobre quem de fato era o Carlo. Então eu comecei a pesquisar mais a fundo e conforme eu fui descobrindo os relatos, a história de Carlo, eu fui transformando isso em um guia de santidade na minha vida e fui colocando em prática. Então, assim, eu falo que Carlo me ajudou na minha ansiedade, porque eu era uma pessoa muito ansiosa e eu percebi que Carlo, ele era um jovem, assim, que vivia, não pensando no futuro, mas um jovem presente. Então, ele me ajudou na questão da ansiedade, nos estudos e na busca pela santidade. E eu fui pesquisando sobre ele, fui entendendo essa devoção que ele tinha por Nossa Senhora e eu queria colocar isso na minha realidade, na minha vida. Tanto que eu recebi uma graça, eu estava há muito tempo, né, há 1 ano tentando me consagrar a Nossa Senhora e eu não conseguia, ou a data não batia. E eu tive a graça no mesmo ano, de 2024, me consagrar a Nossa Senhora Imaculada Conceição. Olha que maravilha, consagrada a Nossa Senhora. Isso. Parabéns. E como que a evangelização é maravilhosa, né? Porque quando o padre veio para cá, ele foi também lá em Vinhedo, que ela tá falando, o Padre Norberto, onde a Aninha o levou também. Fui eu, por meu intermédio, eu acabei trazendo. E olha para você ver, ela virou devota dele, sendo evangelizada de uma forma muito linda. Então, é muito importante. A gente pensa que, às vezes, o trabalho, igual às vezes leva o padre lá na Santa Rita, vai plantando uma semente em cada coração, como esse programa hoje aqui. Vai plantando a semente nos jovens, né? Ô padre, o senhor participou recentemente de grandes eventos, né? Eventos que levam muitos jovens. O que o senhor está sentindo nesse pós-canonização em relação à evangelização mesmo do Carlos? Olha, estão nascendo muitos carismas em torno da espiritualidade do Carlo, né? Esse momento pós-canonização está sendo realmente algo sui generis. Movimentos, grupos, pequenas tendências dentro da paróquia, movimentos, tudo isso respaldados pela espiritualidade do Carlo, que é eucarística. Totalmente eucarística, né? Sem contar já as paróquias que estão surgindo pelo mundo, né? Tendo como patrono São Carlo Acutis, né? Mas um outro fenômeno também muito interessante que está acontecendo é que existem no nosso Brasil e no mundo, em vários lugares, por onde a gente passa, muitos Carlinhos Acutis, ou seja, muitos jovens trazendo de volta para a igreja os pais. Então, esse fenômeno está acontecendo muito. E quem está inspirando? O Carlo, porque de certa forma o Carlo faz esse processo, né, de conversão dos pais, no sentido de que eles se tornaram católicos de verdade, porque o Carlo os inseriu dentro do seu projeto de vida. Então, por onde a gente passa, eu escuto muitos testemunhos de jovens rezando para os pais voltarem para a igreja. E muitos estão conseguindo, viu? Resgatar os pais. Esse fenômeno está acontecendo muito. E tudo porque o Carlo está sendo referência. Olha que bacana.
Isso é muito bacana. O Carlo trazendo também os jovens, né? É claro, os adultos e também até idosos. Que alcançam graças com o Carlo Lacuzzi. E eu gostaria que o senhor convive na família. A gente tem muita curiosidade, né, padre, sobre o dia a dia da família, da dona Antônia. Como você enxerga essa família? Como o Carlo mudou essa família e mudou as pessoas? Ele converteu, inclusive, o babá dele. É Rache? Como que é o nome dele? Rages. Converteu o babá dele e por onde ele passava, ele ia levando essa mensagem. O que você pode falar da família do Carlo hoje? A família do Carlo hoje, mais do que nunca, vive o carisma deixado pelo Carlo. Vive o carisma do filho. Cada um dentro daquilo que lhe compete, mas mais do que nunca hoje, a família de um santo que está aí. Eu tive a oportunidade de ter vários momentos assim com Dona Antônia, de altos papos, e rezando missa, atendendo a confissão deles e aquela coisa toda. E teve um momento que a gente estava batendo papo com Dona Antônia. A senhora tinha dimensão do que a senhora se tornou, do que a senhora é? Ela, pois é. Eu não tinha isso, não imaginava. Pois é, a senhora agora não é só a mãe do Carlo. A senhora passa a ser mãe também de todos, porque na história da igreja, a mãe viva de um santo que está aqui hoje, né? E o bonito dela é o seguinte: meu filho que é santo, não eu. Sim, Dona Antônia, mas de onde veio esse filho santo? Do seu ventre. E querendo ou não, a vida da Dona Antônia mudou. A do pai e a dos irmãos do Carlo, eles tentam no máximo viver esse anonimato, viver um normal da... Ixi, a gente parou um pouquinho, agora voltou. Dona Antônia não pode mais sair nas ruas em Assis, né? Não tem como sair mais. Então a vida muda. Por quê? A gente é a família de um santo que está toda viva e as pessoas, querendo ou não, querem alcançar e querem chegar-se a eles ou tentar descobrir qual que é a receita, né? Qual que é a receita dessa mãe? Não tem receita da mãe, porque a santidade é um chamado que Deus fez a todos. O Carlo respondeu. Agora, a família do Carlo foi a primeira beneficiada com a santidade dele. Agora, é óbvio que eles tentam o máximo possível, hoje mais do que nunca, corresponder ao chamado da santidade do filho, vivendo aquilo que ele deixou. Sem dúvida, padre. Então a gente continua conversando. Vamos terminar esse bloco com mais música, Mauro e Marli, e a gente volta em instantes com o Macarrão da Dona Antônia. Precisamos de jovens que vivam no mundo, se santifiquem e que não tenham medo de viver. Carlo Acutis viveu como você e eu, alegria e dor, e no momento de sofrimento ofereceu ao Senhor. Pelo Papa e pela Igreja, pelo santo sacrifício da cruz, tudo por amor. Venha fazer uma experiência do amor e poder de Deus no programa Louvemos o Senhor. Um domingo abençoado com celebração da Santa Missa às 9 da manhã e às 4 da tarde. Sempre com sacerdotes disponíveis para confissões e aconselhamentos. Pregações carismáticas, oração pelo batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. Um dia de muita unção e louvor. Adoração ao Santíssimo Sacramento, onde diante de Jesus realmente presente, rezamos por suas intenções, por curas de doenças físicas, emocionais e espirituais, pela quebra de maldições, pelos desempregados e restauração das famílias. Santo Agostinho dizia: tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Então não deixe a graça passar. Prepare sua caravana, traga a sua família e venha viver uma experiência com Deus no programa Louvemos o Senhor. Pois disse Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E tudo que pedirdes com fé em oração,
vós o recebereis. Louvemos o Senhor. A fé nos une, a esperança nos move e a Rede Século XXI está com você em cada passo dessa jornada. Acesse redeseculo21.com.br e descubra um mundo de conteúdos e possibilidades. Assista aos programas que fortalecem sua fé. Participe dos nossos eventos e celebre conosco. Leia notícias que inspiram. Conecte-se ao nosso canal do YouTube. Confira nossa programação e não perca nada. E faça sua doação para manter essa missão viva. Rede Século XXI. Juntos, transformamos vidas. Agora ficou fácil vivenciar sua fé nas mãos ensanguentadas de Jesus. Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a recursos exclusivos. Conheça a história da devoção, faça seu pedido de oração, reze conosco ao vivo, participe da novena MEG, reze o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, ouça testemunhos inspiradores, envie o seu testemunho, faça sua doação e ajude esta obra a continuar. Tudo isso em um só lugar, no seu celular. Baixe agora e fortaleça sua fé. O mundo corre, as perguntas aumentam e o coração humano continua buscando sentido. Mas Pentecostes não ficou no passado. O Espírito Santo continua agindo, consolando, iluminando, renovando vidas. Hoje, você também pode viver essa experiência. Abrir o coração, deixar Deus fazer tudo novo. Pentecostes hoje. Experimente a força viva do Espírito Santo atuando na sua vida, hoje e agora. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre ao cantar eu só quero dar glórias ao meu Deus. Voltando com mulher.com e a gente está esperando, gente, o ponto do espaguete, porque você viu como o padre é exigente. Ele já falou. Isso mesmo. Olha, eu quero saber se esse espaguete vai estar no ponto realmente, porque ele é super exigente. Pelo menos uma vez lá em casa ele já fez. E como que tá aqui? Ainda Quase, não, tá bom, tá quase. O que você acha, Aninha? Faltam uns 2, 3 Olha, mostra pra gente o espaguete. Padre, e me conta uma coisa, é pasta mesmo no almoço, no jantar? A gente estava conversando sobre o macarrão legítimo italiano aqui no programa, que inclusive ele tem uma porcentagem maior até de proteína, né? É totalmente diferente do macarrão que a gente tem aqui no Brasil. Completamente. Tem um balanceamento diferenciado a pasta italiana. Primeiro o grano duro por si só, ele é mais integral, ele é mais puro, né? Não tem tanta coisa como o nosso muito industrializado. Tem pastas que eles fazem em casa mesmo, corta ali, né? E já vai. É um negócio muito bom, gente. Porque você vê que o italiano come de uma forma muito bem balanceada, né? Antipasto, primo piatto, secondo piatto, aí tem o contorno e etc. Mas assim, a pasta e a proteína, então, sem contar a verdura, a salada, o azeite, é muito azeite, o queijo, meu Deus do céu, e se anda muito na Itália, né? Então assim, não é à toa que é a primeira, é a culinária que é como que fala, patrimônio mundial, né? Patrimônio mundial. Qualquer lugar do planeta que você chega, você pede um espaguete ou uma pizza, né? Que quando e vai ter. É saudável demais, é saudável. Por isso que você não vê tantos italianos obesos.
sem dúvida, padre. E a gente está aqui tentando ver o ponto. A Aninha está tentando ver aqui se já está no ponto, mas eu acho que está quase. Porque tem que ser al dente, como o padre falou. Tem que ser... O grano duro fica naturalmente al dente. Naturalmente. Com 12 minutos vai dar certo que vocês vai vão comer. Um minuto então, padre. E o padre, Vai. o Carlo também gostava, apreciava gastronomia. Você sabe um pouquinho desses detalhes ou não? Como um bom italiano, minha filha, a gastronomia italiana, para eles é um patrimônio, meu Deus do céu. Então tem que comer. Imagina, o Carlo, por exemplo, dessa vez eu comi algumas vezes o prato preferido do Carlo, que era o espaguete alho e óleo. Espaguete com alho e azeite. Básico, assim. Básico e bom demais. Meu Deus do céu, você vai no céu e volta. E nesse livro da Nona, a gente inclusive tem no seu Instagram lá, ela te dando uma bênção, né? Muito fofinha a Nona. Gente, eu estou aqui com a Nona Luana do Carlo. É também a minha nona querida aqui na casa onde vivi com eles. E eu vou fazer uma pergunta para a Nona, que eu sei que é a pergunta que todos vocês gostariam de saber. Nona Luana, come está il tuo cuore adesso che è la nonna di un santo? Innanzitutto sono così felice veramente perché non immaginavo mai di avere un nipote che è santo e poi è sempre vicino a me. Non è morto, è vivo perché lo sento sempre vicino e mi dà anche dei consigli, veramente, mi dà dei consigli. Infatti sono molto più tranquilla perché ero già pronta ad aprile per la festa, tutto organizzato e tutto. E purtroppo è morto il Papa Francesco, mi è dispiaciuto molto, in pratica pensavo non faranno più mio nipote. Che felicità da nonna, Carlo è santo. Nonna, una benedizione tua, perché tu è la nonna di un santo. Come te Nonna, valeu, gente. No livro da Nona, qual receita você mais gostou, assim? Teve alguma que, sei lá, de algum docinho, alguma coisa assim, um tiramisu, não sei? Não, ela fez as pastas, várias pastas, né? Tá tudo escrito à mão, ela fez à mão. Para mim, aquilo lá é uma grande relíquia da avó do Carlo, que ela fez só para mim. É um caderno só para mim, de pastas italianas. Eu nunca fiz, a única que eu fiz foi o espaguete à carbonara. Espaguete à carbonara, né? Então, mas eu tenho que um dia pegar e fazer. A questão é que a gente sofre muito para encontrar os ingredientes autênticos aqui no Brasil. Sofreu mesmo. Então, tem que ser autêntica a coisa. Padre, é o seguinte, eu vou precisar da ajuda do Will, porque o macarrão tá no ponto, mas o nosso escorredor aqui sumiu, desapareceu. Vamos ter a ajuda aqui do nosso querido Will, do universitário. Vem, Will. Vem, Will, querido. Mostra pra gente onde que tá o escorredor. E eu vou conversar aqui com a Duda. Duda, você, por exemplo, já levou a mensagem do Carlo para diversos jovens? Nossa, sim. Tanto na escola, eu sempre comentei, né, sobre a vida de Carlo, tentando evangelizar. E gostaria até de falar, dando continuidade ao que o padre tinha dito, dos jovens darem testemunho para a família. E isso aconteceu de fato comigo. Que a graça que eu alcancei através da intercessão de Carlo, que foi a minha consagração, foi tão grande que logo depois a minha mãe, ela se consagrou também a Nossa Senhora, só que foi a Nossa Senhora Aparecida, né? Mas foi um exemplo, claro, o Carlo Acutis, ele foi um exemplo para mim e eu acabei sendo um exemplo para minha mãe. Então isso que o padre falou é tão real que eu vivi isso. Você vivia a conversão da sua mãe. Porque, por exemplo, padre, a dona Antônia foi fazer teologia para conseguir responder as perguntas do Carlo, né? Exatamente, né? O Carlo provocava a mãe nesse sentido.
na leveza e no jeito cômico, brincalhão dele, né? Mas a mãe se sentiu na obrigação de querer dar resposta para o filho daquilo que ele a questionava, embora ele já soubesse a resposta, né? Mas ela foi no pároco, para partilhar com ele que vivia isso. O Carlos fazia interrogações para ela, questionamento. Aí o padre mandou ela estudar, ela foi estudar. Então, ela foi estudar teologia. E o Carlos também fez primeira comunhão com 7 anos, né? Foi, não é com isso? 7 anos de idade. Isso, com 7 anos de idade. Porque ele já tinha um interesse fora do comum nas coisas de Deus, nas coisas sagradas, né, padre? Eu só posso amar o que eu conheço, né, minha filha? Não tem como não amar o que não se conhece. Sim. O Carlos, com 7 anos, já tinha lido todo o catecismo da igreja, né? Olha. Pergunta aí, faz uma pesquisa. Faça uma enquete num outro programa uma vez. Quem já leu o catecismo da igreja católica todinho? Difícil. Quem já leu a doutrina da sua igreja, para você fazer uma porcentagem? Difícil. Ninguém. Quase ninguém, tem razão. Tem razão. Agora, ó, o nosso espaguete tá conseguindo pegar aqui, ó, já está pronto. Tá no ponto? Acredito que já esteja no ponto certinho, padre. De olhar, não sei se... Ó, mas ó, tá bonito, padre, viu? Não vai dar uma nota aí pra gente, que a gente tá se esforçando muito aqui. Aninha, agora coloca. Agora vai o parmesão. azeite, né, padre? Primeiro é o azeite, depois o parmesão. Ih, o padre foi tomar água, então vamos esperar ele falar. Eu acho que é o azeite primeiro. É o azeite primeiro. Acho que é o azeite. Pode pôr o azeite. Se não for, ele vai falar e aí já era. Joga o azeite. Joga o azeite. É bastante azeite, né, padre? Para que ele possa... Cortou um pouquinho. Mas vai jogando azeite. Para deixar... Pode ir misturando. Vou misturando aqui para te ajudar um pouquinho. Coloca o queijo. Coloca o queijo também junto. Tem que dar uma... Vai mexendo. Vai mexendo. Vai, pode colocar o queijo. E aí o segredo que eu vi o padre fazendo em casa é mexer, né? Para que o queijo absorva, para que o macarrão absorva todo o queijinho parmesão aqui. Isso. Porque eu, como uma boa mineira, amo. Põe mais um pouquinho de azeite agora, eu acho, para dar uma... Senão fica... Vai ficar um pouquinho. Põe mais azeite, que é para ficar bem soltinho. Cuidado que o forno tá ligado, o fogão tá ligado aqui. Will, querido, vem desligar esse fogão, pelo amor de Deus. Senão a gente vai se queimar. Vamos ver aqui, ó. Mais parmesão? Acho que pode pôr, minha filha. Acho que pode pôr, mas, ó, vai parmesão. Vai parmesão e faz a sua vitória. Porque... Isso mesmo, vai ficar muito... Ai, que delícia, meu Deus. Olha, mas os repórteres cinematográficos estão falando aqui que come a sua parte, viu, padre? À vontade. Será que é assim ou já deu, padre? Põe mais? Dá uma olhadinha aqui. Não, aí você põe no seu prato. Se você, pro seu paladar, quiser que acrescentar mais um pouco, aí você põe. Um pouquinho mais de azeite. Porque está embaixo também. Eu acho que tem que pôr um pouquinho mais de azeite. Fique à vontade. Se errar, fui eu, né, Ana? Se errar, é por sua conta, Estela. Serve as porções, aí quem quiser um pouquinho mais, põe em cima, acrescenta. Duda, fica tranquila que você vai comer também. Você vai comer, Duda. Fica tranquila, Duda, porque esse aqui é o espaguete abençoado. Podemos ir pra lá? Podemos. Podemos, diretora? Não. Vamos. Leva o seu... Eu não tenho como levar o vinho. Você leva, querida? Tan, 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 tan. Olha, espaguete da família Cutis. Olha só! Que lindo! Que lindo, porque não pode faltar uma boa comidinha aqui na nossa mesa pra gente conversar. A conversa sai melhor, né? A conversa flui melhor. Com uma taça de vinho, um bom espaguete. E um bom espaguete, aí não tem jeito. Só faltou a sua presença aqui, padre. Eu tinha que ter dado um jeito, te buscado. Pois é, minha filha, que coisa, faltou, né? Você estar aqui com a gente. Vamos trazer. Eu acho que a gente vai ter que pegar para servir mais alguma coisa. Peraí que eu pego. Pega lá, Aninha, pra gente. Vamos ver aqui. Eu coloco o meu, porque se tiver desajeitado é meu. Ó, deu certo. Pelo menos um aqui deu certo, viu? Viu, Duda? Experimenta logo isso daí, se tá bom. Calma, filho. Calma que tem que servir aqui primeiro, ó. Eu só vou contar se tá bom no próximo bloco. Porque eu tenho 1 minuto aqui e pouco pra esse, ó. Aqui pra gente terminar esse bloco. Ó, tadinho dela, que ela é magrinha, ficou menos.
Eu vou pegar mais pra você. Aí não foi irmanamente dividido, não tá certo, né? Igual o Carlos sempre dividia tudo, via o mendigo, já dava o tênis pra ele, né, padre? Então aqui a gente tem que dividir tudo irmanamente. Vamos ver aqui como é que vai sair isso aqui. Ai, tá com cara boa. Tá com cara boa, pessoal aqui do estúdio? Tá bom? O cheiro tá gostoso. Olha, o espaguete abençoado da família Cutis, hein? Mande aqui te vá bene. Ai, meu Deus, caiu do lado, Aninha, me ajuda. Pelo amor de Deus. Então eu vou terminar esse bloco aqui com música e eu volto daqui a pouco mostrando o gostinho desse espaguete. Não saia daí. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar. Como faço para saber mais sobre a Associação do Senhor Jesus? Basta você acessar o portal ASJ. Lá você encontra quem somos, os próximos eventos, agenda sua caravana, envia seu pedido de oração, acende sua vela virtual, fica sabendo sobre a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, tem acesso à liturgia diária, faz a sua doação, fica sabendo da nossa campanha anual, pode baixar sua revista digital, assistir a programação ao vivo, entrar em contato conosco e muito mais. Acesse agora mesmo portal asj.com.br. O mundo corre, as perguntas aumentam e o coração humano continua buscando sentido. Mas Pentecostes não ficou no passado. O Espírito Santo continua agindo, consolando, iluminando, renovando vidas. Hoje, você também pode viver essa experiência. Abrir o coração, deixar Deus fazer tudo novo. Pentecostes hoje. Experimente a força viva do Espírito Santo atuando na sua vida, hoje e agora. A igreja nos convida a celebrar a liturgia do tempo comum. A beleza desse tempo está no fato de que ele nos convida a viver a nossa vida cotidiana como um itinerário de santidade, isto é, de fé e de amizade com Jesus, continuamente descoberto e redescoberto como Mestre e Senhor, caminho, verdade e vida do homem. Procurar e encontrar Cristo, fonte inexaurível de verdade e de vida. A palavra de Deus convida-nos a retomar o caminho de fé que nunca se conclui. Para o cristão, é sempre uma incessante busca e uma nova descoberta, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós, o mundo, a história, nunca somos os mesmos. E Ele vem ao nosso encontro para nos oferecer a sua comunhão e a plenitude da vida. Muita música, alegria, oração, pregação, adoração e louvor. Esse é o programa Louvemos o Senhor. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, você é nosso convidado para participar de um verdadeiro retiro espiritual. Com a Santa Missa em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 4 horas da tarde, além de sacerdotes disponíveis para aconselhamento e confissão. Presença de Padre Eduardo Dolgert, da Irmã Luísa e de vários convidados para animar sua vida cristã e fortalecer sua fé. Participe conosco aqui na Rede Século XXI. Preciso fazer a
apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Ah, essa música é linda, linda. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Mauro. Ele vai contar a história, né, da música do Carlo Acutis, que ele gravou com o Padre Fábio, né, Padre? Lembra Pois disso? Lembro, ou se lembro. Então é o seguinte, Padre. Chegou um momento muito especial. A gente experimentar o espaguete Acutis. Vamos lá. Não dá pra falar. Gente, é muito bom. Está muito al dente. bom. Pode pedir palminha? Porque é assim, eu primeiro eu pergunto para os meus convidados. Pode? Então, Pode. palmas! Muito bem! Aninha, obrigada. Já posso casar? Se fosse eu sozinha aqui, eu tava perdida. Ai, Ainda bem que eu tive seu help aqui, para me ajudar é um em tudo. prazer. É maravilhosa na cozinha, né, Padre? Porque ela faz cada prato maravilhoso, né, Aninha? Pois é, meu filho. Como uma boa descendente de italiano, não poderia Como deixar filha de ser. italiano, tem que gostar. Olha, Pois esse é. espaguete é muito especial. Tem até um gostinho de Itália, né? A gente sente esse gostinho de Itália. E, Padre, eu queria falar com o senhor sobre essa experiência que o senhor tem de todos os dias estar lidando com os jovens, mas especialmente de encontrar pessoas com diversos testemunhos todos os dias aonde o senhor vai. E foi algo que você ficou surpreso logo quando voltou, da primeira vez lá, quando ele foi beatificado? Ou foi algo que o senhor já esperava, pelo tamanho que é o nosso santo, o Carlo Acutis? Olha, que a devoção ao Carlo Acutis é do Brasil para o mundo, isso é fato, né? Com o milagre acontecido no Brasil e com a beatificação, o mundo conheceu o Carlo a partir do Brasil mesmo. Agora, a gente nunca dimensiona o que vai acontecer, né? A gente nunca tem como dimensionar isso, até porque nós estamos lidando com coisas espirituais, né? Com o religioso, com o imaginário religioso das pessoas. Agora, o Carlo, ele foi acolhido por todos de uma forma impressionante. Ele se tornou o neto, o primo, o sobrinho, o tio, o irmão, o filho. Impressionante. Então, não tem como dimensionar. Hoje não tem como dimensionar o que virá, o que vai acontecer a partir de São Carlo Acutis. A gente Mas tem alguma coisa é certa. A nossa juventude acolheu muito bem o Carlo, acolheu muito bem. Então, daqui uns anos, Esther, é que a gente vai ter noção de tudo isso, porque agora começa uma etapa muito importante. Os frutos que começaram a nascer a partir da santidade desse jovem, não é? Então, não tem como dimensionar, não tem como engessar. Que será grande, será. Eu, meu Deus, assim, pelo simples fato de ter sido um processo tão rápido, a gente vê assim, o que Deus quer dizer com tudo isso a partir desse jovem, né? Então, lá na frente, os que estiverem lá na frente daqui uns anos vão fazer a leitura desse momento, vão poder dizer melhor, porque nós estamos vivendo. Então, a gente vê sempre a partir de um ângulo, não tem como ver tudo, mas que é uma coisa grande, é. Padre, então agora eu vou lá no Mauro, que eu vou perguntar para ele, vou pedir aqui a ajuda dos nossos repórteres cinematográficos, o Guto, para que a gente possa falar um pouquinho como que foi a composição da música em homenagem ao Carlo Acutis.
que também foi gravada pelo padre Fábio Vieira, que está aqui do nosso lado. Como que foi? Como surgiu essa ideia, Mauro? Seja muito bem-vindo agora que você está falando. Isso, obrigado. Uma boa tarde. Por estar aqui mais uma vez, né, pelo convite. E foi na primeira vez que o padre Fábio foi até o Santuário Santa Rita de Cássia e ele fez uma palestra. E das coisas que ele ia falando, eu ia anotando ali, né? A santidade do Carlo Acutis, que ele tinha a porta, um olhar para o céu diferente dos outros jovens, né? Então eu fui colocando e falou dos milagres que ele fez, né? Então tudo isso foi assim, fui pegando palavras e palavras e isso foi transformando, logo já estava aparecendo uma música ali, né? Então uma coisa do Espírito Santo que veio e me enviou essa música assim, muito bela. E o padre, para quem não sabe, o padre Fábio também canta um pouquinho, né, padre? O senhor gravou com ele, como que foi essa experiência? Na verdade, minha filha, o mérito é dele. Eu apenas fiz uma pequena participação e a quem eu agradeço o convite, né? Mas ele quem é o cantor, ele quem foi o compositor, eu só apareci lá de intruso, né? Mas foi muito bom, foi muito legal, agradeço. Obrigado ao Mauro por essa referência, né? A minha pessoa, de ter convidado para fazer parte dessa obra que é sua, né? Dessa canção que é sua e por sinal muito bonita. Padre, falando um pouquinho sobre a história ainda do Carlo, sobre a vida dele e como ele seguiu de uma forma simples os preceitos da Igreja Católica, que é ir à missa, rezava o terço todo dia, se confessava e seguia ali a caridade, né? Porque em diversos momentos o senhor já contou isso em diversas palestras de que ele até guardava o dinheiro dele para doar para os pobres, às vezes levava o jantar para os pobres na rua, se via alguém com frio também ia lá, colocava um cobertor, então tinha todos esses aspectos e de uma maneira muito simples ele conseguia seguir a igreja sem mudar o dia a dia da vida dele. Continuava com os amigos, continuava indo à escola. Você inclusive tem um caderno do Carlo, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Veja bem, Stella, o conteúdo para ser santo, a igreja é quem nos apresenta. A única coisa que o Carlo fez foi ser um católico de verdade. Coisa que falta em muitos de nós. O Carlo, o preceito da missa no domingo era fundamental, mas ele quis um pouco mais além. Eu vou participar da missa todo dia, né? Vou fazer a adoração santíssima, vou rezar meu texto diário. São coisas que nós muitas vezes, que nos dizemos católicos batizados, não fazemos. Então o que o Carlo fez? Ele foi fiel a essa proposta evangélica que se dá pela doutrina da igreja. Conheceu a igreja plenamente e sabia que ela é quem nos aponta o caminho para o céu. E assim ele fez o seu projeto de vida e ele foi muito pedagógico e estabeleceu aí as regras para que ele pudesse atingir a sua meta, que era o infinito. E o infinito é o céu, o infinito é Deus. Aí ele fez o seu kit santidade, onde no topo está a Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. O meu caminho mais rápido para chegar ao céu é pela missa. Então é nela que eu vou buscar o meu objetivo, o meu propósito. Todos os dias, a missa. Nós, muitas vezes, que nos dizemos católicos de verdade, por qualquer coisa, deixa a missa. O domingo, que é o dia do preceito, muitas vezes nós deixamos porque chegou visita em casa. Isso não faz sentido, né? Para Carlo, isso não tem razão de ser. Por quê? Non io, mas Deus. Não eu, mas Deus. Então, assim, o Carlo colocou as coisas no seu devido lugar e isso exige o quê? Disciplina. Todo santo é disciplinado com as coisas de Deus. Foi o que Carlo fez. É exatamente isso. Então, padre, eu convido o senhor para continuar, porque tem uma surpresinha para o senhor no próximo bloco. E convido, é claro, ao Mauro aqui, a Marli, para cantar mais uma música para a gente. Tem mais um tempinho agora. Meu plano de vida
estar sempre com Jesus, te adorar, no sacrário te encontrar. A Eucaristia é minha estrada para o céu. A confissão faz-me teu servo fiel. Não eu, mas Deus. Não eu, mas Deus. Peço ao meu anjo da guarda que seja meu melhor amigo. A Virgem Maria, dedico todo o meu amor. Não eu, mas Deus. Eu quero e desejo o céu. Não eu, mas Deus. Meu plano de vida é o céu. Não eu, mas Deus. Eu quero e desejo o céu. Não eu, mas Deus. Meu plano de vida é o céu. Não. Venha fazer uma experiência do amor e poder de Deus no programa Louvemos o Senhor. Um domingo abençoado com celebração da Santa Missa às 9 da manhã e às 4 da tarde. Sempre com sacerdotes disponíveis para confissões e aconselhamentos. Pregações carismáticas, oração pelo batismo no Espírito Santo com imposição de mãos. Um dia de muita unção e louvor. Adoração ao Santíssimo Sacramento, onde diante de Jesus realmente presente, rezamos por suas intenções, por curas de doenças físicas, emocionais e espirituais, pela quebra de maldições, pelos desempregados e restauração das famílias. Santo Agostinho dizia: tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Então não deixe a graça passar. Prepare sua caravana, traga a sua família e venha viver uma experiência com Deus no programa Louvemos o Senhor. Pois disse Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E tudo que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Louvemos o Senhor. A fé nos une, a esperança nos move e a Rede Século XXI está com você em cada passo dessa jornada. Acesse redeseculo21.com.br e descubra um mundo de conteúdos e possibilidades. Assista aos programas que fortalecem sua fé. Participe dos nossos eventos e celebre conosco. Leia notícias que inspiram. Conecte-se ao nosso canal do YouTube. Confira nossa programação e não perca nada. E faça sua doação para manter essa missão viva. Rede Século XXI. Juntos, transformamos vidas. Agora ficou fácil vivenciar sua fé nas mãos ensanguentadas de Jesus. Baixe nosso aplicativo e tenha acesso a recursos exclusivos. Conheça a história da devoção, faça seu pedido de oração, reze conosco ao vivo, participe da novena MEG, reze o terço das mãos ensanguentadas de Jesus, ouça testemunhos inspiradores, envie o seu testemunho, faça sua doação e ajude esta obra a continuar. Tudo isso em um só lugar, no seu celular. Baixe agora e fortaleça sua fé. O mundo corre, as perguntas aumentam e o coração humano continua buscando sentido. Mas Pentecostes não ficou no passado. O Espírito Santo continua agindo, consolando, iluminando, renovando vidas. Hoje, você também pode viver essa experiência, abrir o coração, deixar Deus fazer tudo novo. Pentecostes hoje. Experimente a força viva do Espírito Santo atuando na sua vida, hoje e agora.
assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Voltamos com Mulher.com, estamos ao vivo aqui com o Padre Fábio, online, na verdade, né, Padre? Padre, eu quero falar com o senhor sobre essa questão da data que ficou definida, o dia do São Carlo Acutis, né, que ficou definido aqui no Brasil. Como que foi isso? Conta pra gente. Veja bem, a memória litúrgica do Carlo não mudou. A igreja determinou no dia já da beatificação. É 12 de outubro para o mundo todo. Agora, no Brasil, nós temos 12 de outubro, a padroeira do Brasil, né? A padroeira nossa da nação. Então, e tem muitos devotos do Carlo no Brasil inteiro. Por ser a padroeira do Brasil, por questões pastorais, a CNBB, os bispos do Brasil, quando estavam reunidos em assembleia neste ano, transferiram a memória litúrgica do Carlo para o Brasil, para o dia 13 de outubro, para que não haja esse choque, né? E essa questãozinha aí, porque as pessoas tanto querem celebrar o Carlo, homenagear o Carlo com a sua memória, mas tem Nossa Senhora, que também temos uma ligação afetiva. É óbvio que os santos não brigam por conta disso, até porque no céu não tem dia, é a gente que fez o dia. Tá? Mas para a gente não criar confusão, né? Então é uma medida por questões pastorais. Isso não altera em nada. Para o Brasil, nós vamos festejar São Carlo Acutis 13 de outubro. Eu estava lá na casa da Dona Antônia, na hora que saiu essa notícia, imediatamente chamei ela, comuniquei, Dona Antônia, veja, os bispos... Aí ela ficou, nossa, que bacana, isso é um sinal. Aí eu, por que, Dona Antônia? 13 de outubro foi a última aparição de Fátima, a Madonna do Carlo. Né? Então, assim... Não foi por acaso que Dona Antônia disse, ele que quis que no Brasil fosse 13 de outubro, porque é o dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora pela qual ele tinha a sua primeira devoção. Lógico, título é título, Nossa Senhora é a mesma, mas ele tinha essa ligação com Fátima. E 13 de outubro, a última aparição de Fátima. É perfeito mesmo, e o senhor fez um vídeo lindo. Quem acompanha o Instagram do padre até pode entrar lá e ver esse vídeo, tá lá para todo mundo ver. Foi lindo mesmo, que o senhor estava lá e ela falou sobre isso, sobre a questão de Nossa Senhora de Fátima. Para a gente encerrar com perguntas, mas continua aí, porque a gente tem uma surpresinha para o senhor, tá? A última pergunta que eu queria fazer é exatamente sobre o corpo do Carlo. Eu sei que muitas pessoas já fizeram essa pergunta para o senhor, eu mesma já fui em inúmeras entrevistas, mas eu acho que é bom para quem não acompanhou, né? E eu falei no início do programa que eu corri atrás do senhor para ir na fonte segura. Conta um pouquinho para a gente como estava o corpo do Carlo, o que é intacto, o que é corpo incorrupto. O senhor explica isso muito bem. Veja bem. Dentro do processo canônico, chega um momento que é necessário fazer a exumação dos restos mortais do candidato a santo. Isso é um procedimento natural que é feito dentro do processo de canonização. Geralmente, antes da beatificação, quando ali é decretado venerável, já se solicita, o Vaticano solicita para que haja, porque está lá no cemitério, esses restos mortais devem ser transladados para alguma igreja, até para a questão das relíquias, né? E quando foi feita a exumação do corpo do Carlo, estava intacto. E ser intacto, a palavra intacto significa que não houve decomposição, está todo inteiro, não se decompôs, estava lá bonitinho. O intacto é um dos graus da incorruptibilidade. O corpo incorrupto é um corpo que venceu a morte, que está ressuscitado, incorruptível, né? Venceu tudo, está vivo. E o corpo do Carlo não está vivo.
Agora, nós geralmente dizemos a mesma coisa para o intacto, nós chamamos incorrupto, como nós chamamos espírito de alma. E espírito é uma coisa, alma é outra coisa, né? Então, a nossa língua tem essa variante de sinônimos e etc. Mas intacto estava, porque estava todo inteiro, não houve decomposição. Agora, quem fala incorrupto, não é que está errado, mas não seria o conceito mais correto para dizer. Está intacto, tá bom? Não se decompôs. Ótima explicação, padre. Então, saí da mesa, já trouxe aqui a Aninha e também a Duda. Duda, chega. Isso, vem aqui. Porque é o seguinte, padre, a gente sabe que nas suas homilias, nas suas palestras, você gosta muito dessa música e você diz que é uma música que te emociona muito por causa da sua infância e de toda a sua história com a oração e de como você ama o Padre Zezinho também, como ele compõe muito bem. Então, acho que você já sabe de que música a gente está falando. Eu quero aproveitar e agradecer a Ana, um amor de pessoa, trouxe tudo, a Duda que participou com a gente, essa linda jovem, e te agradecer muito com essa homenagem. O senhor sabe que o senhor mora no nosso coração. Eu não tenho palavras para explicar e dizer o quanto você muda a vida das pessoas. Eu sei que você não gosta de muitos elogios, mas eu preciso dizer isso. Muito obrigada pelo seu carinho. Antes da música, uma bênção pra gente, final, e aí a gente termina então com a música do Padre Zezinho. E uma bênção com a relíquia do Carlos a todos vocês que estão acompanhando esse programa, né? Mulher.com, né? E com a nossa querida Estela Gontijo, né? Que é realmente uma grande estrela. Eita, menina, né? Estela, você tem a sua amizade, é muito valiosa para mim. A Aninha, nem se fala. A Aninha, meu Deus do céu, tá sempre com a gente, rezando desde o início. A Estela chegou depois e chegou para ficar também. E é o Carlinho que vai unindo a gente nesse Brasil inteiro. Eu ganhei muitos presentes. E o maior de todos os presentes que a gente pode ter na nossa vida, nessa nossa passagem por aqui, são bons, fiéis e verdadeiros amigos. Isso não tem preço que pague. Então, que essa bênção se estenda a todos vocês que fizeram esse bonito programa nesse dia de hoje, a todos que nos acompanharam, a toda a nossa juventude, né? Que São Carlos Acutis interceda por todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Carlos Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Viva Carlos! Viva! Viva! Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras e muito cansada